Emily, assim, amor, deixa eu te dizer, eu nem sei como te dizer mais ou menos, porque a tia não olhou ainda, certo? Como é que funciona, para me te explicar bem direitinho. Eu sei que, eu acho que lá está disponível, deixa eu só dar uma conferida aqui, certo? Rapidinho no, Ok. no Google. Não sei porque a gente não pode dizer as notas para Não, não pode divulgar as notas aqui para vocês, não, tá? Aliás, eu nem recebi, né? Algumas eu nem recebi, tá? Para ter acesso às notas e resultado simulado, cadastre-se aqui. Pronto. Vocês terão que se cadastrar, né? Vocês entram lá, pede, né? Código do aluno se encontra. lá na segunda chamada, Oi? é onde que a gente vai ver nossas notas lá na segunda chamada? Não, Emily, Não. no Diário Web, aí aparece aquele negocinho, tipo uma coisa, para Isso. você se cadastrar, pegar o código no boleto, mas eu não achei o código. Eu coloquei, O mas código é no boleto. Pois é. É porque a tia não tem nenhum boleto aqui, não, para poder dizer para vocês, mas lá no boleto realmente tem um códigozinho que vocês irão colocar, que é o código de vocês, certo? Aí vocês colocam o código, tá? O nome de vocês, o e-mail. Se alguém tiver o e-mail, pode colocar, se não, coloca o e-mail do responsável ou do papai ou da mamãe de vocês, tá bom? É assim que funciona. Lá Lá na... Tia, eu coloquei o código, mas eu não consegui. não O código tá inválido. Pois é, Mas gente. é lá no Google Classroom que a gente vai ver nossas notas? É no Não, é lá Diário no Web. lá na agenda online, certo? Aquela que é A gente presente. explicava antes. Aonde tá os links? Pronto, vamos lá. Na aula passada, a tia passou uma atividadezinha no caderno, né? Ou seja, uma pesquisazinha para vocês, tá? Isso, no caderno de ciências, certo? Livro de ciências, tá, gente? Desculpa, eu nem falei, certo? Livro de ciências, tá? Mas primeiro a gente vai ver a do caderno. Pronto. Lá no caderno, o que foi que eu pedi para vocês fazerem, certo? Eu pedi, né, para vocês pesquisarem e escreverem alguns tipos de plantas, né, que existem em nosso país. Depois vocês iriam explanar, né, algumas funções e o que elas liberam, certo? Vocês iriam fazer desenhos ou aqui era para ser cole, imagens, tá, gente? Eu coloquei, acabou o corretor botou foi come, tá? Cole imagens dessas plantas, certo? Então, assim, depois vocês iriam escrever, né, as características de vegetais típicos de regiões secas. Não era um texto grande, não, era coisas simples, tá? Era apenas os nomes das plantas, certo? Ai, tia, eu tenho que fazer um texto grandão? Não, era só o nome de plantas, né, as características dela, certo? E vocês colocariam as imagens ou poderiam desenhar. De acordo com o que você vai fazer uma pesquisa, digamos que, eu achei essa planta, vou colocar o nome dela e vou fazer um desenho tipo como está aqui na internet. Pronto, não tinha problema. Quem colou, beleza. Quem não colou, poderia desenhar também, estava ótimo, certo? E assim, como a tia falou, né? Eu recebi algumas atividades feitas, não recebi todas, né? E o conteúdo das plantas, ele é um pouquinho extenso, certo? E nesse conteúdo, a tia fez o quê? A tia fez algumas divisões, né? Por minha conta, tá? Divisões foram feitas por minha conta.
certo? E assim, na primeira aula, que foi a de segunda-feira, eu expliquei a página 108 e a página 109, tá, gente? Que era falando sobre as plantas, né? Que são as plantas, os vegetais e a flora. É a mesma coisa. A flora é o conjunto das plantas, certo? Do mundo. As plantas e os vegetais é tudo a mesma coisa, certo, gente? Depois ele falou das partes das plantas, né? Que é as flores, os frutos, folhas, caule e a raiz, certo? Ele explicou isso bem direitinho, certo? Na página 110, o conteúdo de hoje é um pouquinho mais extenso, certo, gente? Então eu vou começar, né? Porque já são 8h10, certo? Eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? A tia vai lendo e explicando para vocês melhor entender, certo? E para que vocês compreendam melhor, tá? Quando terminar a aula mais tarde, que eu sei que vocês ficam em casa, então eu peço que vocês façam o quê? Leiam, tá, gente? Que é bom para vocês também, certo? Então, assim, a nutrição das plantas, página 110, tá? A gente vai começar falando sobre a nutrição das plantas. Como assim, tia? Pronto. As plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. A gente viu isso na aula passada, né? A tia falou para vocês que as plantas, elas são capazes de produzir os seus próprios alimentos, exceto uma planta. Nós temos uma das plantas que elas não produzem o seu alimento porque digamos que ela fica esperando, né, o alimento das outras, o que as outras produzem, certo? Então, essa planta, ela não produz seu alimento, mas todas elas, né, a maioria das plantas, elas produzem o seu próprio alimento, certo? Por isso, elas são classificadas como os seres produtores, certo? As plantas, elas são classificadas como seres produtores porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Então, assim, a nutrição das plantas, ela requer a absorção de água, né, de sais minerais, do solo e de gás carbônico do ar, certo, gente? O gás carbônico do ar, certo? Temos o gás carbônico e o gás oxigênio. O oxigênio é aquele que a gente respira, certo? Além da captação da luz solar, que ela capta a luz solar através de quê? Da clorofila, certo? Que é uma substância verde que existe nas folhas das plantas. Nós temos as folhinhas das plantas, que a maioria delas é verde, né? Que vocês sabem que as plantas todas são verdes, né? Exceto as flores que elas dão. Mas as plantas são verdes. Então, lá ela tem uma substânciazinha verde, certo? Que é conhecida como a clorofila, que ela é captada a luz do sol, certo? A água e os sais minerais, eles são retirados pela raiz da planta, do solo, certo? Então, a água e os sais minerais retirado lá do solo, certo? Esses elementos, eles formam o quê, tia? A seiva bruta. E a seiva bruta, tia, ela é transportada das folhas, né, por condutores internos existentes nas plantas. Pronto, a seiva bruta é aquela que é transportada, certo? Até as folhas, né, por condutos internos existentes nas plantas, certo? Quando a seiva bruta, gás carbônico e a luz solar, eles chegam às folhas, inicia-se o quê? O processo da fotossíntese. A gente falou, né? Página 110. A gente falou na aula passada sobre o processo de fotossíntese, certo? Então, quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz, elas chegam às folhas, né, que é o sol, o que é que acontece? É o processo da fotossíntese, certo? Esse processo, gente, ele ocorre dia e à noite, certo? Juntamente com a respiração, certo? A gente sabe que deixar de respirar jamais, as plantas também. Deixou de respirar, morre, certo? Porém, observem aqui, porém, é durante o dia, né, que acontece o quê? A principal parte da fotossíntese sobre o efeito da luz solar, certo?
Claro, porque a luz solar é mais forte. Então, durante o dia, é, acontece a parte principal da fotossíntese, certo? Por conta da luz do sol, tá bom? Na página 111 vem continuando aí, tá? Na respiração das plantas, as folhas elas podem absorver o quê? Gás carbônico, certo? Ou gás oxigênio do ar ou da água, certo? Dependendo do ambiente que a planta vive, né? Por isso que a gente sempre pede que as plantas elas têm que estar no local arejado, que contenha luz solar. Claro que você também não vai deixar a planta queimar lá no meio do sol, né? Ela Tia, necessita da luz solar? Necessita. Mas não precisa também ela ficar queimando lá, não, tá, gente? tia, Na transpiração, elas eliminam grande quantidade de vapor de água, né? Através de quê? De minúsculas aberturas chamadas estômatos, certo? E a transpiração também mantém o equilíbrio de água na planta e colabora com o ciclo da água, que foi aquele que a gente viu anteriormente, né? Como as plantas elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, elas são classificadas como seres produtores que a gente falou há pouco tempo, certo? As plantas são o quê? São seres produtores, porque elas se alimentam do próprio alimento que elas produzem, certo? Então, elas são seres produtores, certo? Então, ela requer a absorção da água, dos sais minerais do solo e do gás carbônico, certo? Além da captação da luz, né, do sol por meio da clorofila. Isso aqui eu já falei para vocês. Nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transformam em alimentos para a planta. Pronto. Aí vem a parte dos alimentos, né, da produção dos alimentos dela, certo? O alimento produzido é chamado de seiva elaborada. Pronto. Depois nós temos a seiva bruta, certo? Que é feito todo aquele processo. Mas também temos a seiva elaborada, que é o segundo passo, tá bom? O caule, né, que é aquela partezinha que fica no solo, certo? O caule, ele conduz os alimentos, certo? A seiva elaborada, né? A todas as outras partes da planta. Pronto, então o caule, ele é o responsável pela seiva elaborada, né, que vai para as plantas. A raiz, gente, ela retira, né, a água e os sais minerais do solo. A raiz não é o que fica lá abaixo do solo? Então, ela é a responsável por mandar, né, a água e os sais minerais, né, que transformam em uma solução denominada seiva bruta. Pronto, é através da raiz que a seiva bruta vai até as plantas, certo? Porque ela manda a água e os sais minerais, certo? Que leva, né, pelo caule até as folhas. Pronto, nós temos a raiz lá no solo, e acima do solo nós temos o caule, e no caule nós temos as plantas. Pronto, da raiz vai os sais minerais e a água, pelo caule chega até as plantas, que é o quê? A seiva bruta, certo? Na página 112, começamos aí, a gente fala sobre a nutrição inorgânica. Eita, tia, que nome esquisito que é isso? Estamos nos referindo o quê? À absorção, né, dos nutrientes minerais, certo? Eles são essenciais para que a planta se desenvolva. Então, assim, esses nutrientes minerais, certo? Eles são necessários para quê? Para o desenvolvimento melhor da planta, certo? Esses nutrientes, eles são encontrados onde, tia? No ambiente em que a planta vive. Terra, água e no meio aéreo, dependendo de onde a planta está, certo? A absorção desses nutrientes é feita principalmente por onde? Pela raiz, né? Mas, olha só, algumas vezes, né, as folhas também fazem. Algumas vezes. É raro, tia? É raro, né? Porque essa absorção é feita mais pela raiz, tá, gente? As folhas, às vezes, é uma pequena exceção, tá? Os nutrientes minerais, eles são classificados em quê? Macronutrientes e micronutrientes, certo? Os macronutrientes, eles são elementos básicos, né? Necessários em maior volume às plantas, né?
é quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade. Por isso é chamado macro. Macro quer dizer uma maior quantidade, tá? Esses nutrientes são considerados como macronutrientes, certo? Por quê? Porque eles utilizam nutrientes em grande quantidade, certo? Qual é o exemplo? Peraí, eu acho que tem alguém aqui falando. Pronto, o exemplo, Emily, né? tia, Nós queria temos o falar. carbono. Oi, Emily. Eu acho que não era ela, não. Eu não tô mais nem vendo ela. Tia, ela tá com o microfone ligado. Ela tá com o microfone Ah, ligado. tá certo. Vamos A continuar, Emily né? tá com o microfone ligado. Carbono, né? O exemplo de macronutrientes, né? O carbono, o oxigênio. O oxigênio é um dos principais, viu, gente? O hidrogênio, né? Que são retirados do ar e da água. O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, eles são retirados do solo, certo? Então, tem uns que são retirados do ar e da água, né? E os outros são retirados do solo, certo? Os micronutrientes, tia, quando fala micro, a gente já diz o quê? É uma coisa pequena, né? Pronto. Então, eles são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais, certo? Então, assim, micro, pequenas quantidades, macro, grandes quantidades, certo? Que é o exemplo de quê? Do boro, né? Do cloro, ferro, manganês, molibdênio e o zinco, certo? São utilizados apenas esses, mas em minúsculas quantidades, certo, gente? Bem pequenas quantidades dele, porque eles são elementos fortes, tá? Aqui embaixo, ele vai falar para que as plantas se nutrem, né? Muitas vezes elas precisam se adaptar ao ambiente, certo, gente? Lá naqueles ambientes, é normal você trocar uma planta de ambiente e ela murchar? É normal. Por quê? Porque ela não vai se adaptar àquele ambiente. Página 112, Bela. Então, ele não vai se adaptar àquele ambiente, certo? Por quê? Vai levar um tempo, né? Porque ela já se adaptou àquele ambiente que ela estava. Se você trocar, ela vai levar um tempo para se adaptar naquele ambiente. Mas também tem plantas que se adaptam facinho, facinho, certo? Então, assim, existem algumas com características próprias, né, para a nutrição, que são chamadas as plantas epífitas, certo? Que são as aquáticas, né, que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras. As plantas epífitas, elas se Uau! encontram... Tia, Oi? tia, sobre essas plantas carnívoras, uma vez eu fui para um canto, eu vi uma que ela tá comendo muitas moscas. Uhum, certo. Pronto, continuando aqui. Então, as plantas epífitas, né, elas se encontram em locais, né, com formação vegetal, né, muito densas. Por isso, elas se instalam em cima de outras plantas, né? Para quê? Para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Resumindo, as plantas epífitas são aquelas plantas sabidas, né? Elas se instalam em cima das outras para receber melhor os nutrientes e a luz solar, certo? Algumas até desenvolvem estruturas em forma de copo, né? Com meio de captar a água da chuva. Olha aí, viu? Como essa daí ela é inteligente. Ela já se forma em forma de copo, né? Para receber as águas da chuva. Legal, né? Na página 113, nós temos os outros tipos de plantas, né? As plantas aquáticas, né? Elas requerem adaptações especiais. Por quê? Para poder viverem submersas na água. Elas vivem na água, certo? Fora da água, elas morrem, certo? Elas consomem, né, o gás oxigênio desenvolvido, né, dissolvido na água, para a sua respiração e liberam, através do processo fotossintético, cerca de quê? De 70% a 90% do oxigênio contido na atmosfera, certo? Essas plantas aquáticas, elas vivem, são aquelas plantas que vivem no mar, que vivem direto dentro da água, certo? As plantas que vivem em lugares muito secos,
essas plantas elas já são adaptadas a viver em lugares Posso dizer uma coisa? certo? Só um instantinho, deixa eu te terminar, que falta só 6 minutos, certo? As plantas que vivem em lugares muito secos, certo? Elas se desenvolvem, né, uma estrutura especial para diminuir a perda de água, né? Por isso, as folhas elas se apresentam em forma de espinhos, né? E os caules armazenam a água. Aqui é um exemplo de um cacto, né? O cacto, elas são uma das plantas que se adaptam em lugares secos. Por quê? Porque elas já têm água dentro delas, certo? Tia, Oi. às vezes, quando eu vou pra minha tia, né, ela tem um cacto e ela vive direto no sol. Uhum, é Posso verdade. dizer, tia, uma coisa? Olha, diz, Vinícius. Tia, sobre plantas que vivem em lugares muito secos, o cacto, por causa que ele se adaptou ao deserto, né? É, essa daí mesmo. Olha aqui, alguém me pediu para falar. A Isabelle lá. Pronto, pode falar, Isabela. Ela botou tia! Tia, Oi. eu sempre quis essa planta aqui, que tem essas plantas carnívoras e tem morango. E essas Uhum, aqui, em lugares muito secos, eu acho elas bem interessantes. é verdade, viu? Porque só em uma planta ela se adaptar em um local seco, né? Porque a gente não consegue viver, né, em locais secos, né? Pronto, continuando aqui, ó. As plantas carnívoras, Daqui a pouco. Tia. as plantas carnívoras e as plantas insetívoras, né? Uma coisa com a outra, certo? Elas não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários, né, para que elas possam se desenvolver. Por isso, o que é que elas fazem? Elas capturam pequenos animais, né, insetos, aracnídeos e até mesmo os répteis e os anfíbios e as aves, né, para conseguir nutrientes que precisam. Então, assim, às vezes elas não conseguem, certo? Captar todo o alimento para poder se desenvolver, os nutrientes. Então, elas vão precisar Tia, desses principais aqui, dessas principais dos animais insetos, né? Para poder conseguir os nutrientes da sobrevivência, certo? Apenas essas plantas, eu deixo já, viu? Só um instantinho, estou terminando. Apenas essas plantas são produtoras, né, e consumidoras ao mesmo tempo, certo? Pronto. Aqui, essa última aqui são as parasitas, certo? Foi uma que eu até citei para vocês na aula passada. Elas são chamadas assim por quê, tia? Porque elas não produzem o seu próprio alimento, certo? Elas retiram o alimento delas de outras plantas, né? Elas tiram o que elas precisam das outras plantas. Tipo assim, a tia, como elas são sabidas, outras plantas produzem e elas vão lá só pegar, né? É dessa maneira. Por isso elas são conhecidas como as plantas parasitas, né? As plantas das quais só um instantinho, gente, eu deixo já, viu? Eu estou terminando. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de quê? Hospedeiras. Pronto. As plantas que produzem os seus próprios alimentos, elas são seres produtores, certo? São conhecidas como hospedeiras, certo? E essas hospedeiras, elas têm as plantas parasitas, né? Se situam nelas, certo? Nas plantas hospedeiras, e lá elas tiram o alimento, né? O suficiente que foi produzido pelas plantas hospedeiras, certo? Então, dali elas se alimentam, tiram o seu alimento, né? Para poder continuar se desenvolvendo e sobrevivendo, né? Rapidinho. tia, Oi. sobre essas plantas que vivem em lugares muito secos, tipo assim, existe outra planta, não sendo cacto? É assim, existe. Eu conheço, mas eu conheço apenas o cacto, certo? Mas eu sei que existe. Com a sobrevivência igual a do cacto, não, porque o cacto ele sobrevive mesmo em lugares secos. Uma vez eu estava viajando com meu avô e minha avó e o meu pai. Aí a gente foi num lugar lá no amigo dele, do meu avô. Lá tinha tanta planta, aí ele me mostrou uma planta quase parecida com cacto, toda parecida com Uhum. cacto.
Certo. Mas não era. Ei, tia, Oi. as plantas carnívoras, elas parecem inofensivas, mas Uhum. coloca o teu dedo dentro da boca dela pra ver como ela arranca teu dedo. Professora, Oi. tem outras plantas, tipo o saguaro, árvore do elefante. Não, pronto, foi o que a tia falou. É porque assim, eu mesmo não, eu conheço mais o cacto, certo? O cacto, ele é sobrevivente real à seca, certo? Que sobrevive mais é a seca, é o cacto, certo? Essas outras, elas têm um período de sobrevivência, certo? Mas o cacto, ele é o mais forte porque ele já tem água dentro dele, certo? Ei, tia. Quando Oi. eu fui lá pra Bolaneira, pra uma casa da amiga da minha mãe, era 8h30. Pode terminar, Yasmin, de falar. Lá, tia, tinha um cacto. Aí eu não sabia que ele tinha ele espinhava, tipo assim, no dedo. Aí quando eu coloquei, entrou um espinho dentro do meu dedo. Eu passei um monte de dia com o dedo inchado e Pois dolorido. é, exatamente. Tia, Pronto. Gente, a atividade de casa, né? Já são 8h31, certo? A atividade de casa é a página 114 e a página 115, tá? É a que vocês irão fazer em casa. Eu vou colocar lá as páginas lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, amanhã nós temos a nossa aula de artes, né? A última aula. Aliás, a terceira aula, certo? Nós temos a nossa aula de artes, tá? E amanhã a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Então, tchau para vocês. Beijos ué, Tchau, tia. e até amanhã, tá? tia, as férias, ué. Tchau, Nós tivemos férias, amor. Tchau, tia. João Pedro. Tchau. Nós já tivemos férias já no mês de abril, tá, gente? Não vai mais ter férias, só em dezembro. Ai, Tchau. Tchau, tia. tchau, tchau, tia. Até sexta. Eita, Sexta-feira. Oi. Ela já até saiu. sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Essa aí é doido. É até doido é tu, João primo. Pedro. João Pedro. Oi, João primo. Pedro. Oi, primo. Antônio Douglas Oi, Oi, primo.